Boa noite a todos. Vamos dar início aí a mais uma noite, né, mais uma live, e vou começar a aula confirmando a informação que eu fiquei pendente com vocês a semana passada sobre a questão da prova, tá? A prova, né, a orientação aí da direção, não é nem só o curso de Direito para a faculdade inteira, ela vai ser realizada online, né, não tem outro jeito, ela vai ser realizada online, mas ela vai ser realizada no dia da nossa aula, né, então nós temos aulas aí sempre quartas-feira. A quarta-feira, dentro da semana de prova, é a quarta-feira do dia 7 de outubro, né, então a nossa prova, ela vai ser dia 7 de outubro, então nós temos essa semana e mais 2 de aula, né, e aí no dia 7 de outubro é que nós teremos, né, vocês, na verdade, terão essa avaliação bimestral. Aí, como é que vai funcionar a avaliação bimestral? Vocês vão ter aí, no dia 7, que é a quarta-feira, né, da nossa aula, vocês vão ter do horário como se estivesse em sala de aula, né, das 7h15 às 10 horas, para responder as questões, tá? Então, a ideia é limitar aquilo que aconteceu o semestre passado, no sentido de que vocês tinham uma semana para responder as questões, e aí em uma semana vocês, enfim, né, vão formar um grupo de estudos aí para avaliar cada uma das questões, enfim, de uma maneira geral, praticamente todo mundo tirou lá 9 e 10, porque a gente sabe, né, que vocês se conversam e existe esse intercâmbio aí, um auxílio ao outro. Então, agora, esse semestre, houve uma mudança nessa orientação. Eu imagino que todos os professores irão fazer a mesma coisa, né? Então, a semana de provas, ela é do dia 1º ao dia 7, né? E como a nossa aula é às quartas-feiras, né? A quarta-feira, dentro desse intervalo, é exatamente o dia 7. Então, vai ser a última prova aí que vocês vão fazer. E aí o esquema é o mesmo, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí vocês vão ver, mas é o mesmo esquema lá que eu mostrei semana passada, né? Vocês têm aqui todas as semanas de aula, né? Aqui no menu à esquerda. E aí, né, inclusive eu já coloquei as 2 aulas. A aula de hoje, que a gente está aqui, a 7ª semana, nós teremos aula semana que vem e aula aí na outra semana. Então, teremos ainda 2 aulas. Na 10ª semana, né, o período entre o dia 5 e o dia 11 é que vai estar o dia 7, que é a data da prova. Então, eu já coloquei esse recado aqui para vocês, né? Ó, semana de provas, não haverá aula nem atividade. Realize a avaliação na opção aí, avaliação de primeiro bimestre, né? E aí eu já coloquei o alerta aqui em vermelho, e a possibilidade de responder as questões, ela vai estar aberta somente no dia 7, que é o dia da nossa aula, da nossa live, enfim, e do horário em que haveria essa aula, né? Então, das 19h15 até as 22 horas. Então, o que vocês vão fazer no dia 7 de outubro? Vocês vão entrar aqui em avaliação do primeiro bimestre e responder as questões. No meu caso, serão 10 questões aí que vocês terão para responder, tá? Então, são 10 questões, todas de múltipla escolha, e todas elas aí né, vão valer aí 0,6 ou 6 pontos, porque ela tem um peso máximo de 60. Os outros 40 pontos vêm da onde? Vêm das atividades semanais aí que vocês têm realizado a cada semana, inclusive hoje, né, acabou de abrir aqui mais uma atividade semanal, aqui, né, atividade habilitada para vocês responderem até dia 18, sexta-feira, às 23h59, né? Então, fiquem atentos aí com esses questionários, essas questões, atividades de frequência, mas aí já se programem, né, para a semana de provas, em específico no dia 7, vocês realizarem essa atividade aqui, né, no portal, no horário da aula, né, então vai ter uma semana para responder. Ah, professor, não consegui fazer, tive que viajar, tive que, qualquer problema, não consegui fazer.
Esse é um outro detalhe importante, né? Vocês que estão no meio aí da faculdade, vai seguir aquela rotina que foi estabelecida no início do ano, né? Continua valendo, em que não há segunda chamada, né? Não há segunda chamada. Deu a prova, perdeu, não fez, é 0, ponto. Depois você tem que recuperar isso no exame final. O exame final é sempre nota 6 para cima, né? Para você conseguir passar, precisa tirar 6, e não importa a média que você teve, né? Se teve média 6,5, teve média 4, você vai ter que tirar 6 igual. Então, fiquem atentos só a isso, né? Claro que a tendência, parece que tudo indica que vai ser o semestre inteiro online, mas, de qualquer maneira, né, fiquem aí atentos à primeira avaliação do bimestre, vai estar lá na semana do dia 10, em específico dia 7, com essa limitação de horário, né, vai ser um intervalo bem curto, curto entre aspas, né, porque 3 horas para responder 10 questões de múltipla escolha, com todo o material disponível para vocês, não vai ser lá, né, um grande desafio, seria muito mais difícil se fosse em sala de aula e tudo mais, mas enfim, né, é uma avaliação importante para a nota aí de vocês, então não deixem, né, de fazer, e nessa semana do dia 10 não tem atividade de frequência, tá, então aqui vai estar tudo bloqueado, no meu perfil aqui, aparece tudo porque eu posso editar, né, mas eu não vou habilitar vocês, se vocês entrarem agora lá, deve estar tudo bloqueado, né, então só vai ter esse recado aqui para vocês. Bom, então fiquem atentos aí com a questão da prova. Nós temos ainda 2 semanas antes, então eu vou repetir isso semana que vem e vou reforçar aí na semana anterior à prova, né? Então fiquem tranquilos, que não vai ser por falta de recado, né? Vocês vão se cansar de ouvir isso. Bom, vamos avançar, né? Vamos avançar para o conteúdo. Esse conteúdo que a gente começa hoje, ele vai avançar por mais 2 aulas, que são as aulas que já estão até lá no portal. Quem quiser baixar os slides e dar uma olhadinha, já está tudo por lá. Em que a gente vai tratar do processo legislativo, ou das etapas, ou melhor, né, como que são formadas as leis dentro aí do nosso Estado brasileiro, né, dentro da nossa Constituição, que é quem regula aí como isso funciona. Então, a gente vai falar sobre esse tal do processo legislativo. O processo legislativo, a gente começa hoje com o procedimento mais comum, que é de uma lei ordinária, né? Quando a gente fala processo legislativo, a gente está falando criação de leis. E quando a gente fala de leis, a gente sempre tem que ter aquele cuidado que não existe um tipo só de lei, existem algumas espécies normativas. O que a gente vai ver hoje, que é o procedimento completo, né, e regular e padrão, é a lei ordinária, né? Então a gente vai ver aí a lei ordinária, e nas próximas aulas a gente vê, em específico a aula que vem, a emenda constitucional, e na subsequente a gente vê a medida provisória, que tem aí vários detalhes, né, diferem dessa lei ordinária. Então é isso que a gente vai começar a ver agora, né, e se vocês pensarem, né, processo legislativo, a gente está ingressando na ementa, né, nessa nossa ementa da disciplina, que vem a falar do poder legislativo, né, obviamente, dentro do Brasil, dentro da separação dos poderes, quem cria a lei é o poder legislativo, né, então a gente vai avançar, né, agora nossos estudos sobre o poder legislativo, com essa parte que, ao meu ver, é o ponto mais importante desse tópico do poder legislativo, o processo legislativo. A gente vai falar mais para frente das imunidades parlamentares e, né, já no segundo bimestre, a gente vai falar também sobre Tribunal de Contas e tudo mais, né? Então, isso vai ser mais para frente, segundo bimestre. Nesse primeiro bimestre, a gente vai, né, se restringir aí ao processo legislativo, né? Então, começando por hoje, né? Começando por hoje, e aí a gente começa exatamente trazendo quais são essas espécies normativas que vão passar por um processo legislativo, lá no artigo 59 da Constituição, né? Então, vejam, o processo legislativo compreende a elaboração do quê?
né? Aqui estão as espécies normativas descritas na nossa Constituição, né? Então, nós temos, e aí, de uma certa maneira, esse artigo, ele segue, eu não posso dizer hierarquia, né? Mas ele segue uma lógica aqui da lei mais rigorosa para menos rigorosa, né? Para mais branda. Então, a emenda constitucional é o procedimento mais rígido para fins de criar, né, essa espécie normativa chamada emenda constitucional. Já a resolução é o procedimento menos rigoroso, ou mais brando, ou enfim, mais simplificado de criação, né, dessa norma. Então, existe aí uma certa lógica nessa estrutura, mas não se pode dizer exatamente em hierarquia. É porque, né, se a gente for ver, lei ordinária e medida provisória estariam no mesmo degrau, né, já que medida provisória tem força de lei, né, então, enfim. Mas tem gente que fala que isso aqui é uma questão de hierarquia, mas aí fica a doutrina de cada um, né, na minha visão não é exatamente uma hierarquia isso daqui, mas é a questão da rigidez aí da Constituição. E qual é o procedimento, qual é o que a gente vai ver hoje, né, as etapas que vamos falar daqui para frente, elas vão estar relacionadas a essas duas situações aqui, essas duas espécies normativas. ênfase à lei ordinária, que é a lei, quando a gente fala, né, você tem que cumprir a lei, né, se você não traz nenhum detalhamento sobre o que você está falando, a gente entende por lei ordinária. Então, lei, por excelência, né, é a lei ordinária. As leis complementares, né, a gente vai falar hoje sobre as leis complementares, de uma certa forma, junto, que a lei complementar ela só tem uma diferença com relação à lei ordinária, né, na questão do processo legislativo. Ela exige um quórum aí qualificado para ser aprovado, né, então a gente vai falar sobre isso mais para frente, o que difere ela da lei ordinária. Claro, existe todo o aspecto de que alguns assuntos, algumas matérias, elas só podem ser reguladas por lei complementar, sim, mas o que a gente está falando, e a gente vai dar ênfase nessa aula e nas próximas, é no procedimento. Em relação ao procedimento, a lei complementar ela é muito semelhante aí à questão da lei ordinária, só lá na parte final, que é na votação, é que nós teremos aí uma mudança mais significativa, né? Então, bom, esse processo legislativo, essa construção das leis, né, é o que a gente vai ver hoje. Um detalhe, né, que vale a pena mencionar, que todo projeto de lei, a estrutura, né, o texto de uma lei, ela tem que seguir alguns padrões, né, e é o padrão que vocês são acostumados a ver, daquela lógica, né, de ser dividido em seções, dentro de cada seção tem um capítulo, os artigos seguem aquela lógica do artigo, logo abaixo o parágrafo, logo abaixo o inciso, e embaixo do inciso a linha, né? Então, nós temos esse padrão, que vocês já estão lendo aí há algum tempo os códigos, e esse padrão, ele é estipulado por uma lei, né? Então, nós temos uma lei complementar 95 de 98, que traz esse padrão, né? Então, todo esse projeto de lei vai passar pelo processo legislativo, ele tem que seguir esse padrãozinho, né? Então, você não pode jogar lá um texto qualquer e levar para ser apreciado lá pelo Congresso. Não. Tem que seguir uma estrutura lógica, tem que seguir aí um estilo de redação, e esse estilo de redação está lá, né? É uma lei, né? A gente fala aí a lei das leis, porque é a lei que diz que como deve se fazer a lei, né? Então, quem quiser ler essa lei aqui, é interessante aí a título complementar, né? Como é que se estrutura uma lei. Bom, essas leis, né? Essas leis elas vão passar basicamente por 3 fases, né? Então, o projeto de lei ele vai passar basicamente por 3 fases, começando pela propositura, né? Propositura ou iniciativa do projeto de lei, né? Então, vejam,
quem que vai apreciar o projeto de lei, né? É sempre o Poder Legislativo. O que a gente vai focar aqui é no processo federal, né? Lá no Congresso Nacional, leis federais. Leis municipais e leis estaduais, aí tem que seguir sempre o regimento da Câmara, né? Ou a Constituição do Estado, no caso da lei estadual. Então, a gente vai estudar aqui sempre a lei federal, né? Então, só fiquem atentos aí que, claro, no âmbito estadual é muito parecido, né? Até existe o princípio da simetria, que vai trazer aí essa exigência de uma similitude, né, com o que a gente vai ver agora, mas no âmbito municipal é um pouco mais reduzida aí essa questão do processo legislativo, né? Então a gente não vai avançar estado, município, a gente vai ficar só no âmbito da União. Então essa primeira fase é o começo do projeto de lei, é o começo da lei, né? Então lembrando que a gente está falando agora da lei ordinária, que vai se aplicar também para a lei complementar. Vejam, como é que começa, né? Como é que nasce uma lei? Ela sempre vai nascer da propositura de alguém, né? Então vejam que o texto, né? Aquilo que vai ser discutido lá no Congresso, e eu falo Congresso porque ele vai para as duas casas, tanto para a Câmara quanto para o Senado, ela sempre vai ter início, né, por provocação de alguém, né, provocação de alguém, e aí quem pode provocar, né, quem pode propor essa lei, esse projeto de lei que vai iniciar a tramitação lá dentro de uma das casas, né, ou Câmara ou Senado. Tem o rol previsto lá no artigo 61, né, então não é qualquer pessoa que pode ingressar com um projeto de lei, né. Infelizmente, é uma atividade restrita, né, é um rol taxativo, somente as pessoas que estão lá previstas no artigo 61 é que podem provocar, né, ou propor um projeto de lei. Então, se vocês, né, por exemplo, vocês formam um grupo de estudo, e vocês formam um grupo de estudo e resolvem aí nesse grupo de estudo elaborar um esboço de um projeto de lei para melhorar o saneamento básico em Curitiba. Ótimo, a iniciativa é muito legal, vocês estudam, vocês fazem lá toda a estrutura da lei, vocês redigem os artigos, só que aí vocês, né, enquanto grupo de estudos, podem ir lá na Câmara de Vereadores e protocolar aquele texto para a Câmara sair votando? Não, não pode, né? Vocês vão ter que se valer do representante do Poder Executivo, do Poder Legislativo naquela casa, que são, no caso, o município, vereadores, né? Então, vocês teriam que procurar um vereador, esse vereador vai pegar aquele texto, vai assinar embaixo e vai protocolar lá na Câmara de Vereadores. No âmbito federal é a mesma coisa, só que aí levando, né, para a ideia de simetria, para os representantes aí do Poder Legislativo no âmbito federal. Então, quem nós temos, né? Basicamente, todos aqueles que compõem o Poder Legislativo, que são os deputados e os senadores, né? Eles são, por excelência, aqueles que vão levar um projeto de lei. Só que nós temos aí um maior, nós temos aí a possibilidade, né, o artigo 61, ele traz outras pessoas também que estão habilitadas a fazer esse projeto, né, a protocolar esse projeto de lei, né, então, né, e aquele que, de certa maneira, talvez seja o que mais apresente projeto de lei é o presidente da República, por exemplo, né, então nós temos um grupo de pessoas habilitadas, além dos representantes do Poder Legislativo, que são os deputados e os senadores, né? Então, esse grupo de pessoas tem a competência constitucional para dar início num projeto de lei, eles são divididos em grupos, né? O primeiro deles, e esses grupos são divididos em razão aí da matéria, do assunto que pode ser colocado, né, em pauta por eles, né? Porque nós temos, e aí isso está no próximo slide, a gente vai ver
existem alguns assuntos que eles são restritos de algumas pessoas, em específico aí o presidente da República, tá? Então, funciona mais ou menos por exclusão, né? A gente já vai ver no próximo slide que os deputados, os senadores, né, e tem aqui os outros legitimados, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, podem propor medidas, projetos de leis, de qualquer assunto que não seja de competência privativa do presidente, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Então, o que acontece? São os assuntos, são os temas, né, são as matérias de iniciativa geral. Iniciativa geral que qualquer um dentro desse rol, né, esse rol que está aqui embaixo, qualquer um pode apresentar em termos de assunto, em termos de matéria. Então, não tem um titular daquele assunto. Então, são temas de iniciativa geral, comum, ou seja, né, qualquer deputado pode apresentar. Né, então, e é comum, né, os deputados, principalmente no âmbito federal, é muito comum que eles representem determinados setores da economia, né, ou determinado segmento. Então, existem, né, e eles formam as famosas bancadas. Então, existe a bancada agrícola. Então, são deputados e senadores que o tempo todo estão lá provocando e criando projetos de leis voltados ao agronegócio. Né? Então, existe toda essa setorização lá interna, mas todos vão votar, né? A hora que a gente vai falar mais para frente, todos irão votar aí. Em qualquer matéria, todos votam, né? Todos têm direito aí a fazer o voto. Mas, enfim, né, existem os assuntos, via de regra, são de iniciativa geral, né? São iniciativa geral comum. Pode todos apresentarem, né, desde que não conflita, né, com aqueles assuntos que são de iniciativa privativa do presidente da República. Né? Então, o que acontece? O presidente da República, ele tem uma série de prerrogativas, que está lá no artigo 61, e só ele pode propor um projeto de lei. Né? Então, nós temos aí as leis que falem, né, fixem ou modifiquem os efetivos da Força Armada. É só o presidente da República que pode trazer esse assunto em pauta, né? Porque as Forças Armadas são, né, o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, então a Constituição acaba colocando, né, alguns limites para que qualquer pessoa, por exemplo, sugira uma alteração, né, sobre as Forças Armadas, já que é algo privativo do presidente, né? Além disso, né, só cabe ao presidente da República dispor, mediante a apresentação de projeto de lei, sobre a criação de cargos, funções, empregos públicos, né, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, né, da União, servidores públicos da União, seu regime jurídico, organização no Ministério Público, Defensoria Pública da União, criação e extinção de ministérios, e militares das Forças Armadas, aí, o seu regime jurídico. Né? Então, vejam que essas matérias que estão aqui no artigo 61, parágrafo 1º, elas só podem ser sugeridas, né? Os projetos de lei só podem advir do presidente da República. Né? Então, o presidente da República é quem vai protocolar esse projeto de lei. Todos os demais assuntos são de competência comum, são de iniciativa comum, né? Qualquer deputado, qualquer senador pode ir lá e apresentar, né, um projeto de lei. E aí nós temos, né, uma outra situação, que são os projetos de iniciativa popular. Né? Os projetos de iniciativa popular trazem, né, na sua essência, a democracia no exercício direto aí, junto ao Congresso Nacional. Né? Então, vejam que nós temos, dentro do Estado brasileiro, aquela ideia de que o povo, né, a população, ela sempre é representada por um deputado, por um senador, por um vereador, enfim, né, a gente elege o nosso representante.
mas existem três meios, né, três situações, basicamente, que a população atua diretamente, né, atua, né, sem nenhum intermediário na condução aí do Estado brasileiro. Nós já falamos, né, nós mencionamos a questão do plebiscito, do referendo, e a terceira hipótese é a questão do projeto de lei de iniciativa popular, né? Então, vejam que nós temos na Constituição, né, a possibilidade de que o projeto de lei tenha, né, tenha início por meio aí de um agrupamento de pessoas, né, aqui vem os detalhes, no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, nós temos a possibilidade da população levar, né, um projeto de lei de interesse, né, claro, dessa própria população. Só que aquilo não pode ser algo individualizado, né? Se a gente fosse, se a Constituição fosse autorizar a apresentação individualizada de um projeto de lei, seria um grande problema, né? Porque teriam milhões de projetos de lei lá atrapalhando e atravancando a pauta da Câmara, do Senado, enfim, né? Teria muita besteira, vamos dizer assim, por lá. Então, o que a Constituição faz? Né? A Constituição, ela permite o projeto de lei de iniciativa popular, só que esse projeto de lei precisa cumprir alguns requisitos mínimos. E qual é esse requisito mínimo? Ele tem que ser assinado por pelo menos 1% do eleitorado nacional, né? Então, pelo menos 1% em termos de quantidade, precisa assinar aquele projeto de lei. Então, né, trazendo os números desse ano, atualizados aqui para 2020, nós temos quase 150 milhões de eleitores, de modo que, para que um projeto de iniciativa popular seja recebido na Câmara dos Deputados, precisa ter pelo menos 1.479.184 assinaturas, né? Então, vejam que esses projetos de lei de iniciativa popular precisa de um volume substancial de assinaturas, né? Então, algumas situações por aí, e vocês que estão começando no direito, por mim já passaram algumas, é normal, às vezes, vocês participarem de congresso, vocês participarem aí de uma palestra, ou qualquer coisa do gênero, e essas palestras, esses congressos, serem encabeçados aí por pessoas, né, por grupos ou, né, entidades que têm como objetivo criar um projeto de lei, né? Só que aí o que vai acontecer lá no meio da palestra, no meio do congresso? Eles vão passar uma lista lá para você colocar o teu CPF e assinar, né? Então, veja, o que eles estão fazendo? Eles estão angariando pessoas para que se chegue a esse número de 1% do eleitorado brasileiro para poder levar esse projeto de lei lá para a Câmara dos Deputados, né? Então, tem sempre esse objetivo. Só que é o detalhe, não adianta esse 1% do eleitorado nacional estar disposto numa única cidade, por exemplo, né, num único estado, não. Esse 1%, ou seja, esse 1.479.000 aqui, eles têm que estar distribuídos em pelo menos 5 estados diferentes, né? Em cada estado, né, precisa ter pelo menos 0,3% desse número aqui, né? Então, não adianta um em cada estado, não. Precisa ter um número aí de 0,3%, né? 0,3%, que é a redação da Constituição, né? Então, 1% na soma, né? Mas precisa estar distribuído em pelo menos 5 estados, em cada um desses estados precisa ter pelo menos 0,3 aí para compor esse projeto. Então, vai ter que anexar, né? Vai ter que fazer aí essa comprovação desse número de eleitorados. E essa questão da iniciativa popular, né, os projetos de iniciativa popular, elas já renderam aí grandes evoluções, né? Nós tivemos, e aqui eu cito alguns, né? Tá certo que no Brasil essa coisa não é tão comum, né? São
certa forma, exemplos mais pontuais, mas, enfim, né, eu cito aqui pelo menos 4 leis aí, de uma certa importância, e aí eu vou citar 2 delas, né, uma daqueles que tem aí perto dos 40 anos, como eu, talvez vão se lembrar de um episódio aí que existia uma novela na Globo, né, e essa novela na Globo tinha um casal, né, era formado lá pela filha da Glória Pérez, que é a Daniela Pérez, e por um outro ator chamado Guilherme de Pádua, né, e aí era um casal na novela, na ficção, novela das 8, e a mulher, né, ou a namorada, enfim, real, da vida real desse Guilherme de Pádua, por motivos de ciúme, sabe-se lá por quê, armaram uma emboscada e assassinaram, né, a atriz Daniela Pérez, né, então foi um momento, né, foi assim, aquela coisa de se falar 3 meses sem parar nesse assassinato, imagine, né, um casal da novela das 8, quando, né, em 1993, 92, mais ou menos, quando a novela das 8 parava o Brasil, né, todo mundo assistia esse negócio. Então, o que aconteceu? Não existiam os crimes hediondos até então, não existiam aquelas regrinhas de maior rigor para crime hediondo. Então, em razão da repercussão daquele crime, né, e aí a Glória Pérez, que até hoje escreve novelas, encabeçou, né, enfim, e acabou ganhando aí o próprio nome da lei, né, encabeçou a criação da Lei de Crimes Hediondos, né, que resultou nessa Lei 8930 de 94. Então, tudo teve início aonde? Num projeto de iniciativa popular, né? Então, a população se mobilizou, assinou aí, e essa lei foi aprovada. E um outro exemplo, né, um exemplo aí mais interessante, é a Lei da Ficha Limpa, né, aqui o 4º item aqui da lista, a Lei da Ficha Limpa, né, a Lei da Ficha Limpa é aquela situação, por exemplo, que impediu a candidatura do Lula, né, é o quê? Aquele candidato que estiver condenado por um órgão colegiado por crime, ele não pode ser candidato a qualquer esfera aí, né, nem no Poder Executivo, nem Legislativo. Então, a Lei da Ficha Limpa é um outro exemplo de projeto que surge, né, da iniciativa popular, né? Então, vejam como é interessante essa participação aí da população. Um outro, né, e agora mais recente, e aí talvez até vocês tenham visto ou participado, existe um outro projeto que são as medidas contra a corrupção, né, encabeçada pela Força Tarefa e da Lava Jato em Curitiba. Também é um projeto de lei de iniciativa popular. Por quê? Né, a Lava Jato, lá, o promotor de justiça, o procurador de justiça, ele não tem autorização constitucional para protocolar um projeto de lei lá no Congresso, né? Então, como é que eles podem fazer um projeto de lei? Por meio dessa ideia da iniciativa popular, né? Então, são as maneiras, né, são as 3 formas aí, ou por meio de um dos autorizados, né, lá no rol do artigo 61 caput, ou por meio de iniciativa do presidente da República, ou por iniciativa popular, se protocola na Câmara dos Deputados, via de regra, a regra geral é na Câmara dos Deputados, que se leva, né, um projeto de lei para ser apreciado lá naquela casa, né? Então, a gente passa, uma vez protocolado, uma vez levado esse projeto de lei, e aí como é que é a regra, né? Então, vejam, a regra é que o projeto de lei sempre vá para a Câmara dos Deputados, sempre inicie na Câmara dos Deputados, e depois de aprovada na Câmara dos Deputados é que vá para a próxima casa, que é o Senado, né? Então, a regra é essa, sempre começa na Câmara, depois vai para o Senado, que vota de novo. Só que se o projeto de lei ele começa pelo senador, aí não faz sentido o senador levar lá na Câmara e depois voltar para ele lá mesmo no Senado. Então, só quando é o senador ou
a presidência, né, a comissão, a mesa do Senado, é que se inicia no Senado e depois vai para a Câmara, né? Então, o caminho normal é onde? Começa na Câmara, Câmara aprova, vai para o Senado. Senado aprova, vai para o presidente. Senado não aprova, volta para, né, fica por ali mesmo, né? Então, existe essa discussão em duas casas diferentes, né? Então, onde se começa essa deliberação, recebe-se o nome de casa iniciadora. Via de regra, é a Câmara. Depois vai para outra casa, que é a casa revisora, né? Então, é mais ou menos esse o rito que costuma acontecer, né? Então, esse projeto de lei vai para deliberação, né? Ela vai ser deliberada em duas casas no Congresso, né? Nós temos aí nossa estrutura federal bicameral. Então, nós temos duas casas aí que vão apreciar aquele mesmo projeto de lei, né? Então, projeto de lei começa na Câmara, é aprovado, vai para o Senado. O Senado, ele pode alterar aquele projeto de lei, ele pode fazer emendas. Se ele fizer emendas, alterações, volta lá para a Câmara para reapreciar só as emendas. Então, existe esse ping-pong aí, vai e vem de projeto de lei, e não existe prazo para isso, né? É um outro grande problema. Não existe prazo nenhum para a Câmara e nem para o Senado apreciar projetos de lei, né? Isso significa que existem projetos de lei que estão lá parados, né, e não foram dados seguimento há 10, 15, 20 anos, e ninguém pode obrigar eles a fazer, né, e apreciar o projeto de lei, né? Então, esse processo legislativo, ele é muito moroso quando não se tem interesse, né? Então, por isso que muitas vezes é a questão da mídia, né, da sociedade cobrar mesmo que eles façam alguma coisa logo, porque muitas vezes as leis, né, elas vão corrigir algumas injustiças, vão ajustar alguns pontos de desequilíbrio. Então, a pressão da mídia e da sociedade, né, acaba tendo influência para que o presidente da Câmara, hoje é o Rodrigo Maia, inclusive pegou Covid, né, saiu notícia hoje, e o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, para que eles coloquem logo em apreciação determinado projeto, né? Então, eles acabam formatando essa pauta de acordo com interesses políticos. Mas, enfim, essa fase, né, que já é a segunda fase, porque o projeto de lei já foi levado para apreciação, né, é chamada de fase constitutiva, né, fase constitutiva no sentido do quê? De que cada casa pode fazer o quê? Né? Pode fazer emendas, pode alterar, pode juntar dois projetos de leis, por exemplo, que tratam do mesmo assunto, né? Então, esse projeto de lei, ele vai passar aí por uma análise bastante minuciosa, no sentido de primeiro, né, se não existem outros projetos de lei falando a mesma coisa. Aí, cada deputado, cada senador, ele tem a possibilidade dele fazer uma sugestão de alteração ou de inclusão, né? Então, são as emendas aí que vão surgindo. Além disso, né, dentro dessa fase de análise interna, existem as comissões, né? Então, algumas comissões, elas são obrigatórias, uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar se aquela proposta de lei, ela não é inconstitucional, né? Então, os deputados, eles compõem comissões que também vão analisar isso internamente, antes de levar isso para a votação, né? Então, o projeto de lei entra, ele vai ser passado aí por uma comissão. Algumas são obrigatórias, outras são conforme a pertinência, né? Então, se o assunto aí por exemplo, orçamentário e tudo mais, vai ter uma comissão provavelmente criada específica aí para a questão
financeira, uma comissão para o agronegócio, mas a Comissão de Constituição e Justiça, ela sempre vai ter aí que palpitar, né, ela vai emitir um parecer dizendo se esse projeto de lei é constitucional ou não, e o que não é constitucional, propondo alterações. Né? Então, vejam, esse projeto, né, ele vai passar aí por cada casa, e cada casa vai ter a possibilidade de emitir emendas, né? E aí nós temos as várias classificações de emendas aqui, né? A emenda supressiva, que retira o conteúdo, emenda aditiva, que acrescenta o conteúdo, emenda aglutinativa, é o que pega duas emendas e funde numa só, emenda modificativa, que modifica o projeto, substitutiva, altera aí o assunto, o mérito, ou emenda simplesmente de redação, né, ajusta a redação. Né? Então, nós temos aí todas as possibilidades aí de emenda. O que acontece? Se a Câmara aprova um texto, vai para o Senado, e o Senado sugere emendas, esse projeto de lei tem que voltar lá na Câmara para que eles analisem a emenda. Eles não vão analisar tudo de novo, ver né, tudo aquilo que já se discutiu, vamos voltar de novo. Não, mas ele vai analisar a parte que, a parte que foi emendada, né? E aí o que acontece? Vamos pegar um exemplo, né? O projeto de lei começa na Câmara, a Câmara aprova, vai para o Senado. O Senado sugere adições, sugere lá mais 2 ou 3 artigos. Em razão do bicameralismo, isso tem que voltar à Câmara, analisar essas emendas. A Câmara, ela vai poder dizer para tirar fora aquelas emendas. Ela pode rejeitar a inclusão daquelas emendas. E aí, como é que fica, né? A Câmara diz que não quer e o Senado diz que quer. Quem que ganha nessa disputa? Aí existe, né, aquela premissa, aquele princípio do prevalecimento da liberação principal. Né? Então, se o projeto teve início na Câmara, e a Câmara aprovou o projeto base, se o Senado rejeitar, voltar para a Câmara e a Câmara bater o pé e dizer que quer aquilo, aquilo vai prevalecer, né? Aquilo vai, entre aspas, ser vitorioso aí e vai ser enviado para o presidente fazer a última etapa aí que a gente já vai ver, né? Então, prevalece a deliberação principal. Isso é a regra quando começa na Câmara dos Deputados. Se o projeto de lei começa no Senado, e aí vai para a Câmara, e na Câmara, que é a casa revisora faz emendas ou veta, né, pede para tirar alguns artigos, volta para o Senado, e o Senado, como é a casa principal, a iniciadora, o Senado vai analisar as alterações da Câmara. Então, assim, depende sempre onde começa esse projeto de lei. Sempre onde começa é a casa iniciadora e a casa principal, que vai prevalecer na deliberação aí sobre as alterações da outra casa, que é a questão do Senado. Né? Então, é próprio do bicameralismo, né? É uma estrutura que foi criada aí no Brasil, e, teoricamente, aquilo, né? Os deputados representam a população, né? E o Senado representa os interesses do Estado. Então, sempre, né, que chega no Senado, teoricamente, o senador olha muito mais para ver a questão orçamentária, a questão, né, de autonomia dos estados e tudo mais. Ele não está tão preocupado assim com a questão social, né, de modo que, né, teoricamente, juntando o interesse da população com o interesse do Estado, a gente teria a melhor solução aí nessa deliberação. Então, o bicameralismo tem essa lógica aí, né, do Senado, da Câmara, e aí num projeto de lei, alguém precisa mandar e alguém precisa decidir. Se um fala sim, outro não, o que prevalece? Prevalece a deliberação da casa principal, né, ou da casa iniciadora. Né? Então, nós temos aí essa situação na fase constitutiva, né, fase de emendas e tudo mais. Bom, ainda nessa fase constitutiva, né, nós temos, a gente viu até agora a deliberação parlamentar, que é essa parte da votação,
Uma vez aprovado, uma vez esse texto estando de acordo, né, os deputados votaram, e aí a lei ordinária precisa apenas maioria simples, né, então, diferente da lei complementar, que a gente vai ver, precisa maioria absoluta, a lei ordinária basta maioria simples, né, qual a diferença? Maioria absoluta é quando, vamos pegar o Senado, né, o Senado tem 83 senadores, 81, enfim, precisa ter, em maioria simples, a maioria dos votos daqueles que estão na sessão de votação daquele projeto de lei. Se tem só 60 senadores lá votando, com 31 votos, é a maioria, 50% mais um, com 31 votos, o projeto de lei ordinária é aprovado, maioria simples. Agora, se a maioria absoluta, né, e tem os mesmos 60 senadores lá votando, mesmo assim vou precisar de 41 votos, né, 50% mais um, mas aí não dos presentes, e sim de todos os senadores que estão inscritos, né, atuando naquela casa. Então, se tem só 60 lá naquela sessão votando, eu preciso ter ainda assim 40, né, 41 votos. Então, essa é a grande diferença da maioria simples para a maioria absoluta, e é o que traz aí, né, a essência da diferença entre lei ordinária, que precisa de maioria simples, e lei complementar, que precisa de maioria absoluta, né? Então, mas enfim, uma vez aprovado esse projeto de lei, ele vai para uma última fase, constitutiva ainda, né? A fase constitutiva é análise pelo chefe do executivo, como a gente está falando aqui no âmbito federal, pelo presidente da República, né? Então, o que, que vai acontecer? Esse projeto de lei, aprovado no Senado e aprovado na Câmara, vai ser direcionado para o presidente da República, né? Então, o presidente da República vai receber esse projeto de lei. E aí existe a possibilidade, artigo 66 da Constituição, o presidente da República vai ter 15 dias úteis para concordar, para discordar ou para vetar alguns artigos, né? Então, o que, que acontece? O presidente ele não precisa dizer sim para tudo ou não para tudo. Ele pode tirar alguns dispositivos, alguns artigos, que é o que acontece na maioria das vezes. O presidente vai ter 15 dias úteis para fazer isso, né, contados aí da data do recebimento. Então, o presidente recebe esse projeto de lei aprovado e ele vai ter 15 dias para dizer se concorda ou não. Uma vez dito concordo, não concordo, ou concordo com alterações, ele vai ter que devolver esse projeto de lei para o presidente do Senado aí para ele fazer uma outra votação que eu já falo, né? Então, o presidente recebe esse projeto de lei, ele tem 15 dias úteis para dizer se concorda ou não, ou se ele veta parcialmente, né? Então, o que que acontece? O veto parcial, né, abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, de alínea. Então, ele pode vetar, por exemplo, só uma palavra, né, lá na linha. Então, ele pode fazer esse veto, ele pode, né, por discricionariedade dele, né, aí entra esse quadrinho aqui embaixo, o presidente da República ele pode vetar basicamente por dois motivos. Um, ele pode fazer um veto no sentido de que ele julga que aquele artigo ou aquela lei é inconstitucional, né? Então, o presidente da República vai lá, recebe aquele projeto, né? Claro que os assessores dele vão dar uma lida, e eles vão sugerir, ó, presidente, esse projeto de lei é inconstitucional, então é melhor vetar. O presidente vai lá e veta esse projeto de lei. Então, é um veto por razões jurídicas, né? Ele justifica lá o porquê, ele sempre vai ter que explicar o porquê. Agora, ele pode também simplesmente não querer aquele projeto de lei, né? Ele vai falar assim, não, se eu aprovar esse projeto de lei aqui, os gastos com o funcionalismo público vão custar mais 20 bilhões por ano, o governo não tem esse dinheiro, então eu não aceito. E veta aquele projeto de lei já aprovado, né, na Câmara e no Senado. Então, vejam, é um ato político, né? O veto é um ato político,
presidente da República ele não pode ser questionado judicialmente aí, ter optado em não aceitar aquele projeto de lei. É um ato político, é um ato discricionário. Esse projeto de lei vai para o presidente, em 15 dias ele tem que dizer se concorda ou não concorda. Se passar 15 dias e o presidente não falar nada, vai ter aí a tal da sanção tácita, né? Então, já que ele não falou nada, ele é aprovado tacitamente, né? Tacitamente, 15 dias úteis, não falou nada, é aprovado tacitamente. Se ele vetar, né, aqui é tudo a redação do artigo 66, né? Se o presidente vetar aquele projeto de lei, né, ou o artigo, ou enfim, qualquer dispositivo que ele não concorde, ele tem que comunicar isso em 48 horas para o Senado, né? E aquele veto, ele vai ser reapreciado dentro de 30 dias em sessão conjunta entre Câmara e Senado, ou seja, o Congresso é que vai analisar aquele veto, né? Então, sessão conjunta, dentro dos 30 dias, é levado para votação para o Congresso. Esse voto, né, aqui até teve uma emenda constitucional trazendo isso, esse voto é aberto, né, então, a aprovação, né, a favor ou contra determinado projeto de lei é sempre um voto declarado, né, então, passou a ser aberto, né, aparece lá no painel quem votou contra e quem votou a favor, e aí o que acontece? Isso volta para o Poder Legislativo. Então, veja, né, o Poder Legislativo aprovou o projeto de lei, foi para o Poder Executivo, o presidente falou assim, não aceito esse projeto de lei. Volta para onde? Volta para o Legislativo, e o Legislativo é quem vai decidir, de uma vez por todas, se aquele projeto entra em vigor ou não. Por quê? Né, dentro daquela lógica da separação de poderes, quem cria a lei não é o Poder Executivo, é o Legislativo. Então, vai prevalecer a vontade do Legislativo. O presidente veta o projeto de lei. Ele vai fazer o quê? Ele vai devolver isso para o Congresso. O Congresso pode simplesmente ir contra o presidente, né? E vai prevalecer a vontade do Congresso, né? Então, se o veto, né? Aí é o parágrafo, se o veto não for mantido, ou seja, o Congresso, em sessão conjunta, né, Câmara e Senado, for contra o presidente, esse projeto volta para o presidente para ele assinar, né, fazer aí a promulgação. Então, vejam que a última palavra acaba sendo sempre do Poder Legislativo, porque ele, a pessoa, né, estruturalmente competente aí para criar leis, né. Então, vejam que, no final das contas, né, quem vai votar, quem vai decidir, né, se o projeto de lei vira lei, é o Congresso mesmo. O presidente tem essa possibilidade de colocar um freio, de demorar, de vetar, mas isso não significa que o veto deve ser seguido, né, o Senado e a Câmara que vão dizer. Bom, vejam, se o veto não for mantido, ou seja, se for contra a vontade do presidente, o projeto é enviado para promulgação do próprio presidente, né? Volta para a mão dele para ele assinar. E se ele se recusar a assinar, né? É o ato aí, a promulgação, é dar conhecimento. A gente já vê a diferença de sanção e promulgação. Se não for promulgado dentro de 48 horas pelo presidente da República, ou seja, ele vetou, o veto dele foi derrubado, voltou para ele. Se o presidente não promulgar em 48 horas, aquilo que ele está indo contra, que ele não concorda, né, quem vai promulgar no lugar dele? O presidente do Senado. Né? Então, e se o presidente do Senado não fizer, é o vice-presidente do Senado. Né? Então, se o presidente ficar lá emburrado, né, falar, eu não vou assinar esse negócio aqui não, porque eu não concordo, eu já vetei, eu não vou engolir isso daqui não. O presidente pode ficar emburrado lá, que não vai ter muito o que fazer, o presidente do Senado ou o vice-presidente do Senado farão por ele. Né? Então, vejam que prevalece a vontade do Senado, e uma vez promulgada a lei, ela é publicada, e a partir da publicação a gente começa, né,
ela é exigível, a gente já vê isso na sequência. Bom, isso é quando é aprovado, né? Vamos imaginar, e aí só mencionar o artigo 67, vamos mencionar uma situação em que um determinado assunto é rejeitado lá pela Câmara dos Deputados. Então, foi lá para votação, a Câmara votou contra. Não, não vamos aprovar esse projeto de lei. Morre ali, mas isso significa que nunca mais vai poder ser discutido aquele assunto? Não. Ele pode voltar a ser discutido, desde que ele seja proposto no ano seguinte, né? Então, a Constituição fala em sessão legislativa é o ano, né? Se confunde aí com o ano. Aquele mesmo assunto, ele pode voltar para votação, mas desde que no ano seguinte. Se, né, quiser que levar para votação no mesmo ano, existe a possibilidade, desde que ele seja aí, a proposta, né, seja anuída, né, seja concordada por maioria absoluta dos membros aí, ou do Senado ou da Câmara, né? Então, precisa de uma votação prévia somente para se levar essa votação antecipada, vamos dizer assim, na mesma sessão legislativa, né? Então, assuntos decididos numa sessão legislativa só voltam, né, e são apreciados em outro projeto de lei somente na sessão do ano seguinte, na outra sessão legislativa. Aquilo, temos a deliberação executiva, né, vamos supor aí que o presidente, ele concorde com o projeto de lei. Aí a gente vai para a terceira fase, para a última fase, no sentido de finalizar aquele processo e dar publicidade àquele projeto de lei, né? Então, é aquilo, é a fase complementar, né? São as formalidades que devem ser seguidas, né? Então, vejam, aqui nós temos a figura da sanção, da promulgação e da publicação, né? Então, vejam, o projeto de lei, para ele virar lei, ele precisa de um ato formal chamado sanção, né? Então, o projeto de lei é aprovado, vai para o presidente da República. O presidente da República, ele sanciona aquele projeto de lei. Isso significa o quê? Significa que o projeto, ele se torna, né, lei. Só que ainda não é uma lei exigível, não é uma lei aí com eficácia, porque essa lei, ela precisa ser atestada a sua existência, que é a tal da promulgação, né? Então, assim, são palavras, são conceitos que se traz, que na prática acaba sendo lá tudo junto, né? O presidente assina, já assina, sanciona, promulga, e aí vai para o Diário Oficial para publicar, né? Então, vejam, basicamente existe uma diferença, né? Existe a diferença teórica aí, no sentido de que a promulgação é o ato de se ordenar a publicação já de uma lei, né? Não é mais, a gente não fala mais de projeto. Promulgar é o ato de ordenar a publicação da lei, de se dar conhecimento, publicidade à lei. A sanção é um ato, né, que vai transformar aí o projeto em lei, né? Ele atesta que o projeto, a partir dali, ele passa a ser uma lei que ainda depende do que? Da promulgação e da publicação, para que as pessoas sejam obrigadas a seguir, né, aquele texto normativo. Aquilo vai para o presidente, ele sanciona, ou seja, transforma o projeto em lei, ele promulga, ou seja, ele declara e ele determina que aquela lei, já não é mais projeto, aquela lei, seja publicada, seja levada a conhecimento do público. E aí isso é colocado, esse texto, né, agora aprovado, agora já é a lei, esse texto, ele vai ser publicado no Diário Oficial, nesse caso, por ser federal, no Diário Oficial da União, e a partir da publicação é que a gente é obrigado a seguir aquela norma jurídica, né? Então, vejam que a publicação, por quê? Né? Todo ato administrativo, ele precisa, né, para as pessoas
poderem saber o que pode e o que não pode, e o porquê pode e o porquê não pode, as pessoas precisam ter conhecimento, né, daquele ato. Então, a publicidade é um dos princípios da administração pública. Essa decisão, essa situação, projeto de lei, não deixa de ser aí um processo administrativo, nesse caso, dentro do legislativo, e as pessoas precisam saber, né, o que foi publicado, o que foi decidido, né, o que foi aprovado, o que não foi aprovado. A publicação é necessária aí para a gente ser obrigado a seguir a lei, né? Então, vamos imaginar que o projeto de lei é sancionado, é promulgado, e é colocado numa edição do Diário Oficial e o site lá da imprensa oficial do Brasil, o site sai do ar, né? Caiu o site, ninguém consegue acessar e passa um dia inteiro sem ninguém conseguir acessar aquele site. Essa etapa, publicação, foi cumprida? Não, não foi, né? A gente não tem como saber o que tem lá dentro se a gente não teve acesso. A publicação tem que ser efetiva, né? Tem que estar lá. Antigamente era o jornal em papel, né, que circulava, muitas vezes em caráter extraordinário, então eles faziam edição extra e tal, no papel. Hoje é tudo eletrônico, né? Hoje é tudo lá no site, mas existe, né, a diagramação, né, o formato, tal como um jornal escrito, né? Só que ele é tudo online, tudo digital, tá lá, né? É só entrar e consultar online. Não existe mais, eu acho eu que nem existe mais impresso. Não sei confirmar isso, eles ainda imprimem. Então, veja, sanciona, promulga e publica. A partir dali a gente é obrigado a seguir a lei. Mas a gente segue isso imediatamente, né? Aquela lei obriga a gente imediatamente? Depende, né? Depende daquilo que a gente chama de vacatio legis, né? Vacatio legis, eu imagino que você já tenha ouvido falar, alguém já comentou com vocês, é o quê? Aquele período entre a publicação de uma norma jurídica e o prazo que ela mesma coloca para ela ter validade, né? Para ela, não é uma lei vigente, mas ela não tem ainda eficácia, né? Porque ela depende do decurso desse prazo. Então, a vacatio legis é aquele período, né? E aí a lei complementar, a lei das leis, que eu comentei lá no primeiro slide, ela traz a seguinte orientação: lei de pequena repercussão social, a sugestão é que ela entra em vigor na data da publicação. Lei de repercussão social maior, sugere-se que se coloque um período de vacatio legis, né? Então, algumas leis, e vou dar um exemplo aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela teve quase 2 anos de vacatio legis, né, 1 ano e meio aí de vacatio legis. O Código de Processo Civil, que é o que está valendo hoje, ele teve 1 ano de vacatio legis, né. Então, vejam, quando a lei tem uma repercussão maior, sugere-se dar um período, né. Geralmente, 30 dias, 40 dias, meio ano, 6 meses, depende do impacto dessa lei, né? Agora, e se a lei não falar nada, né? Simplesmente não se seguir a lei das leis, e simplesmente não estipular esse prazo de vacatio legis. Qual é o prazo? Aí a gente vai lá para a norma de introdução do direito brasileiro, né, o antigo Lei de Introdução ao Código Civil, justo no artigo 1º, né, esse decreto-lei aqui, no seu artigo 1º fala, né, expressamente que a norma começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada, desde que ela não diga nada expressamente. Se for uma norma, né, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia depois de 3 meses, né? São normas aí oriundas aí de tratados e tudo mais, aí são 3 meses. Então tem a vacatio legis ainda, né? Então veja lá, sanciona, promulga, publica, obedece, né, e observa-se a vacatio legis, e a partir dali é que a gente tem a obrigatoriedade, né, aquela coercibilidade, se você não cumprir, você é sancionado, penalizado, enfim, conforme o termo da lei. Esse é o processo legislativo, uma lei ordinária, né? Claro que bem resumido, aí, só para a gente passar pelas disposições
da Constituição. Se a gente pegar o regimento lá da Câmara, começar, aí a gente ia ficar um semestre inteiro falando, né, sobre todas as particularidades de vista, de pedir prazo, de fazer emenda, de retirar de pauta, de isso, daquilo e tal. Mas, enfim, isso aqui a gente passou pelo processo legislativo daquilo que está previsto na Constituição, né, que é o que importa aí para a gente. Não faz muito sentido a gente avançar tanto em regimento interno aí do Senado e da Câmara. Então, basicamente, pessoal, essas são as considerações aí por hoje, né? Não sei se todo mundo conseguiu entender, se todo mundo conseguiu pescar, né, o que eu estou falando, mas esse é o procedimento de um projeto de lei aí dentro da nossa ideia de Senado. Semana que vem a gente vai ver o que é diferente na emenda constitucional. Na outra semana a gente vai ver o que é diferente na medida provisória, né? Então a gente já tem agora essa ideia, essa base. A partir das outras espécies normativas a gente vai ver nas próximas aulas naquilo que é diferente, né? E tem bastante diferença, especialmente aí a emenda constitucional e a medida provisória, né? Que são as aulas próximas. Então, pessoal, esse é o processo legislativo, a primeira parte, nós teremos mais 2 aulas sobre ele, né? Então, se tem alguma dúvida daquilo que eu falei hoje, algum comentário, alguma questão, se não tiver, né, por hoje, né, o conteúdo, não esqueçam de responder a questão, não esqueçam lá da atividade de frequência, e aí semana que vem, nesse mesmo esquema horário, a gente volta a se falar. Tá bom, pessoal? Então, Ô, professor, opa, diga lá. só uma questão, por causa que eu tava vendo as atividades e tá constando na minha da semana 4 que eu não fiz ela agora. Tá. Eu até mandei perguntando lá no Fale com o Professor, mas o senhor não respondeu até agora, eu vou perguntar. Tá. Não, beleza, Leonardo, agora que você me avisou, eu vou ver lá o que você me perguntou, aí a gente vê específico aí o que Por causa que aconteceu lá. eu, tipo, depois das aulas eu já faço, e tinha aparecido para mim, tanto que eu tinha aparecido que eu tinha acertado, e eu fui ver esses dias para ver o material e agora tá contando que eu nem fiz. Tá, tá. Não, beleza, eu dou uma olhadinha lá, né? Dou uma olhadinha, vamos ver. Que, enfim, pode acontecer, né? A gente sabe que essa questão da internet é uma coisa que você faz todo dia a mesma coisa igualzinho e o computador trava, estraga, mesmo fazendo todo dia igualzinho. Mas, enfim, vou ver lá teu e-mail, vou ver se efetivamente lá não aparece, aí a gente vê o que dá para fazer aí para você. Tá bom, Obrigado. pessoal? Então, é isso. Muito obrigado, um grande abraço. Eu vou colocar a gravação lá também no Aba, né? Quem quiser rever, vai estar gravado por lá. É isso, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.